Livro de Isaías, capítulo 55, o versículo é 8. Diz assim o nosso Deus: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu quero falar sobre pensamento hoje. E eu creio que todo mundo passa por isso. Muitas das vezes, sem abrir os nossos lábios, nós pensamos e falamos com o nosso pensamento. Nós planejamos com os nossos pensamentos. E pensamento só Deus conhece. A Bíblia diz isso, que Deus conhece os nossos pensamentos e a intenção do coração. A pessoa programou algo, ela diz: eu vou fazer isso. Mas será que esse pensamento está de acordo com o pensamento de Deus? Porque o pensamento de Deus são mais altos. Às vezes o que nós estamos pensando não é o pensamento de Deus. Às vezes queremos fazer algo, tomar uma atitude, mas Deus não quer que às vezes a gente faça aquilo. Não é a vontade dele, não é o pensamento dele. E muitas das vezes, quando a pessoa faz isso, ela acaba se arrebentando. Como Elimeleque. Ele pensou: eu não vou deixar minha família morrer de fome. Eu vou pegar minha família, eu vou pegar Noemi e os meus 2 filhos, e nós vamos para Moab. Lá tem comida, lá tem fartura. Eu vou sair de Belém, terra do pão, e vou para lá. E se arrebentaram. Esse era o pensamento dele, que aparentemente era até bom, porque ele pensou na família. Deu para entender, pessoal? Mas não era o plano de Deus, não era o pensamento de Deus. Aí o que acontece, pessoal? Eles não consultaram ao Senhor. Às vezes a pessoa está com o pensamento de desistir. Ninguém sabe. Lá no coração dela, ela diz: eu vou desistir. Eu vou largar tudo. Eu vou sair de casa. Ou, quando eu chegar lá, vou falar um monte. Ah, aquela pessoa vai ver. Esses pensamentos não são os pensamentos de Deus. E às vezes até algo lícito. Mas aí Deus, que conhece os nossos pensamentos, Ele vem e fala conosco. Ele fala a palavra. Ele vem como sopro. Que a Bíblia fala da palavra inspirada, ela vem como sopro. E aquilo que você pensava em fazer, você não vai fazer mais. Por quê? Porque Deus sabe dos nossos pensamentos, e os pensamentos dele é maior do que o nosso. Agora, é importante a gente estar sensível a essa voz de Deus que vem. Algumas vezes já aconteceu comigo. Eu projetei certas coisas, planejei certas coisas, estava para tomar algumas atitudes. Isso não foi uma nem 2 vezes, não. E de repente Deus vem falar comigo. E olha, que não tinha comunicado com ninguém. Aí Deus vem e me dirige de uma forma diferente. Isso não é o meu pensamento. Isso não é o meu plano. Então fique ligado no que Deus tem dito e falado a você. Você tem que tomar cuidado com a dúvida. Uma certa vez, em 1 livro de Reis, capítulo 18, versículo 21, você pode ver que o profeta Elias chega e fala para o povo: até quando vocês vão ficar cocheando entre 2 pensamentos? Eles estavam em dúvida se Baal era Deus ou se o Senhor era Deus. Até que teve a prova do fogo. E tem muita gente assim.
está duvidando nos seus pensamentos em alguma situação. Mas você precisa trazer esse pensamento e levar cativo a Deus. Pastor, onde está escrito isso? Olha aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Vamos lá. Deus é bom. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Versículo 4 e o 5. Diz assim: segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento. Tem tradução que diz, original, pensamento, obediência de Cristo. Aqui diz que as nossas armas não são carnais, mas sim espirituais. Sabemos que nós temos as armaduras de Deus, né? A armadura do Senhor. Mas eu quero mostrar aqui para você que a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque o inimigo quer controlar os nossos pensamentos. O inimigo quer controlar a nossa mente. E às vezes com certos conselhos, até de pessoas que se dizem de Deus ou que são de Deus. Você conhece muito bem a história do apóstolo Pedro, que teve uma revelação de Deus dizendo que Jesus era o Cristo. Mas depois, quando Jesus disse que ia morrer por nós, ia se entregar por nós, ia ressuscitar ao terceiro dia, ele chama Jesus de canto, dá uma bronca em Jesus e aconselha Jesus: nunca te fará isso. Jesus disse: aparta-te de mim, Satanás. Jesus levou o seu pensamento, o seu entendimento, a sua mente cativo à palavra de Deus, às coisas de Deus. E é isso que você tem que fazer, porque os nossos pensamentos e as nossas mentes, que são a mesma coisa, serão bombardeadas constantemente, também com dúvidas, com incertezas. Às vezes nós não vamos saber o que fazer, então não faça nada. Lembre-se que o pensamento de Deus é mais alto do que os nossos. Leve o seu pensamento, a sua mente cativa à obediência à palavra de Deus. Vê o que Deus diz a respeito daquilo, em nome de Jesus. Amém? Olha o que diz ainda em Coríntios, capítulo, agora é a primeira carta, tá? Primeira carta aos Coríntios 13. Você está em segunda carta, voltando à primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: quando eu era menino, falava como menino. Tem tradução que diz: pensava como menino. Continuando diz: sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. A pessoa que anda nos seus pensamentos, de acordo com a sua mente, ainda é menino. E ele sente como menino, pensa como menino. Sentir como menino, como assim, pastor? Qualquer coisinha magoa. Qualquer coisinha fica chateado. Qualquer coisinha se abate. Essa pessoa ainda é menino espiritual. Ela precisa crescer. Como que ela vai crescer? De acordo com a palavra. Ou quando fica excessivamente preocupado, ansiosa, esse sentimento ainda é de menino. É porque a pessoa ainda não tem uma confiança plena em Deus. Ela tem que confiar no que Deus diz na sua palavra. Porque vai acontecer tudo ao contrário mesmo do que aquilo que Deus disse para nós.
O inimigo vai bombardear o nosso entendimento. O inimigo vai bombardear a nossa mente. Então a gente tem que olhar para a palavra e ver o que Deus diz. Não, não vou mover o pé, não vou recuar. Porque Jesus diz que aquele que ouve a palavra dele é como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem edifica a sua casa sobre a rocha sabe que vai enfrentar tempestades. Ele sabe. O construtor sabe disso. O engenheiro sabe disso. Quando ele vai levantar um prédio, uma casa, enfim, ele sabe que aquela casa, aquela construção, aquele prédio, ele vai sofrer vendavais, tempestades e por aí fora vai. No Japão, por exemplo, ele sabe que vão sofrer terremotos. Já faz uma construção preparada. Quem não é prudente, ele constrói sobre a areia, faz de qualquer jeito. Não. Temos que ter um fundamento. O nosso pensamento tem que estar de acordo com aquilo que Deus tem dito para nós, em nome de Jesus. Nós devemos deixar as coisas de menino e ter maturidade espiritual em relação àquilo que Deus fala, em nome de Jesus, e confiar em Deus de todo o coração. Às vezes a pessoa está para tomar uma decisão, está pensando, talvez ninguém saiba, mas Deus sabe, e Deus vai vir falar. Deus vem falar. Se a pessoa estiver ligada, Deus vem e fala ao coração da pessoa. Aquela voz suave, meiga, tem que estar ligado. E se a pessoa for sensível, ela vai saber, não, Deus tocou no meu coração, Deus falou comigo. Eu estava pensando isso, mas é uma outra coisa. Por isso que é importante andar com o Senhor. Olha o que diz um pouco à frente. Colossenses capítulo 3. Colossenses é um pouco à frente, depois de Filipenses, antes de Tessalonicenses, capítulo 3. Olha o que diz. Portanto, versículo 1, né? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, se a gente, quando fala ressuscitou aqui com Cristo, você sabe que quando a pessoa aceita Cristo, o primeiro passo é o arrependimento. Depois a pessoa aceita Cristo como seu Salvador. Aí o próximo passo é o batismo. E diz aqui que nós que aceitamos a Cristo e que cremos em Cristo, temos que pensar nas coisas lá de cima. Eu, como pregador, se de repente eu chego aqui e faço você pensar só nas coisas terrenas, eu não estou sendo um pregador espiritual. Se eu faço você ter foco só nas coisas materiais e terrenas, eu não estou pensando lá em cima, e a igreja também não vai pensar nas coisas de cima, só vai pensar nas coisas da terra. E aí entra aquela passagem do jovem rico, que pensava só nas coisas terrenas. Ele queria até salvação, queria até a Cristo, mas ele colocou as coisas terrenas em primeiro lugar, porque ele pensou, peraí, mas se eu for vender e dar tudo, eu vou ficar sem nada. Mas esse era o pensamento dele. Ele estava sendo provado, de repente ele nem precisava fazer aquilo, que nem Abraão, quando Deus pediu o seu filho. Abraão chegou até o último passo, Deus falou, não precisa. E às vezes Deus prova a gente, mas a gente é enganado muitas das vezes pelos nossos pensamentos, pessoal. Por isso que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Temos que pensar de acordo com aquilo que Ele pensa, mas para isso temos que pensar nas coisas do alto. Temos que pensar naquilo que Deus fala. O pensamento de Deus está aqui nas Escrituras. Nós temos que ter a mente de Cristo e levar cativo em obediência todo pensamento e entendimento. Não, Deus falou, é aquilo. Ah, mas o pastor que falou, então, mas está de acordo com o pensamento de Deus? Às vezes tem doutrina que é do homem. Às vezes as pessoas não dão
pensando ou não estão vendo que tem pensamento do homem, às vezes numa doutrina, num sistema. As pessoas precisam pensar como Deus pensa. Vou te mostrar outra coisa aqui, Efésios, volte um pouquinho. Você voltando, é Filipenses, voltando a Efésios. Capítulo 3. Os pensamentos de Deus são preciosos. Depois você lê Salmo 139, versículo 17. O pensamento de Deus é precioso. Oh, glória! Olha o que diz, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Deus pode fazer muito mais, além daquilo que pedimos. Olha que coisa. Como o caso de Salomão, ele pediu sabedoria e Deus deu riqueza, deu fama, deu poder para ele, deu muito mais. Jesus pediu para o Pai multiplicar 5 pães e 2 peixes, ainda sobrou 12 cestos. Deus dá muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele também dá muito mais além daquilo que pensamos, daquilo que está de acordo com a sua palavra. Você está pensando uma coisa em benefício da obra, do propósito de Deus, em benefício de ajudar alguém, de abençoar alguém, de salvar alguém no nome de Jesus. Deus faz muito mais. Deus é bom, pessoal. Deus conhece os nossos pensamentos. Muitas das vezes, Jesus sabia o que se passava no coração e no pensamento dos fariseus, dos religiosos. Muitas das vezes ele sabia disso. Deus conhece. E eu vou finalizar aqui, Filipenses, capítulo 4, é depois de Efésios. Capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Oh, glória! É nisso que devemos pensar. Esses são os pensamentos de Deus. Tudo que é verdadeiro. A palavra por si só explica tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, nada de ódio, de raiva, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensar. Vamos pensar como Deus pensa. Todos nós temos uma livre escolha. O pensamento é livre. Vamos viver os pensamentos de Deus. Tem coisas que pensamos e planejamos que é lícito. Você se lembra de Jeremias 29:11? Se lembra que ele fala? Eu bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O pensamento de Deus, sempre em relação a nós, vai ser verdadeiro, honesto, puro, amável, vai ter virtude, vai ter uma boa fama, vai ser justa. Nunca vai ser de mal. Pense. E eu finalizo aqui. Por mais que você queria fazer, mas Deus vem e fala, não faça isso. Você vai ver que vai valer a pena. Em nome de Jesus.